Olá, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse Mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista, porque hoje o Mago voltou com um caos pessoal meu que vocês estão me pedindo faz tempo. E o Mago fez 1 ou 2 vídeos sobre, mas o Mago parou. Por que o Mago parou? Porque não estava dando engajamento, não tava dando, né, o engajamento que o Mago queria, e o Mago desanimou. Eu vou tentar de novo. Então, se você está chegando agora, por favor, comenta, Mago não desiste. Hashtag Mago não desiste. Comenta qualquer coisa assim, para ajudar no engajamento do vídeo e o Mago saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, né? Porque não adianta eu ficar tentando forçar algo que a maioria não gosta. Então, comenta aí o que você está achando, se você quer que o Mago continue trazendo as esferas ou não. E o Mago vai começar diferente. Nós vamos começar de baixo para cima. Nós temos a Árvore da Vida aqui, nós temos Malhut, e vamos começar de baixo para cima. E hoje vamos falar de Malhut, o reino. Na Cabala, deixa eu pegar a cabalinha aqui que eu tenho. Na Cabala é o último reino sefirótico. O primeiro é Keter, a coroa, e o último é Malhut, né? A grande esfera onde nós moramos, onde nós habitamos. E por que o Mago vai começar falando de Malhut? Porque nós entendemos Malhut apenas como a matéria, mas não é. Por quê? Por que o Mago fala que não é? Porque Malhut, né, Malkut, como alguns falam, é o reino, significa literalmente o reino, né, e é o reino da terra, é o reino da manifestação de todas as demais emanações. E não poderia subsistir esse reino se ele não fosse semelhante aos que vêm antes dele. Então, para a gente entender numa visão cabalística, Malhut seria não somente a terra material, como que os antigos teurgos, né, os platonistas, vão chamar de anima mundi, ou a alma do mundo, que é o conceito muito próximo de Gaia, mãe natureza, ou qualquer espírito da natureza. Quando você inicia, né, a sua jornada de elevação no caminho que leva de Malhut a Yesod, que é geralmente o primeiro caminho que uma pessoa começa a fazer na sua ascensão espiritual, esse caminho ele é permeado de percalços, ilusões, engodos e provações. E a gente tem que superar tudo isso para se elevar. Então eu decidi hoje começar com a experiência de Malhut, com a experiência do reino, do Anima Mundi. Primeiro que foi uma experiência gradual, então quando a gente treina a magia de uma forma mais séria, a gente não percebe que o início do treinamento mágico é em Malhut, é no reino. E o que tem no reino espiritual da Terra? Quem são os seres, afinal de contas, que habitam o reino espiritual da Terra? Gnomos, fadas, silfos, salamandras e todos os elementais em suas diversas hierarquias da Terra, não os celestes. Aqui esquece Gabriel, Rafael, Micael, esquece essa galera. Nós estamos falando dos elementais da Terra. Do planeta, de Malkut. E quando a gente está treinando magia, a gente não percebe que a gente está dentro desse parâmetro de desenvolvimento no início. Porque dentro de um treinamento mágico do iniciante ao avançado, fundamentado, né, a gente começa em Malkut, lidando com a energia dos 4 elementos e a sua força interna e externa a nós. E depois que a gente passa nas provações dos elementos, nos testes dos elementos e desenvolve as habilidades, é que a gente vai se desenvolver para as outras esferas. Num processo mágico, você não percebe que você está trabalhando com a esfera de Malhut, até que você se eleve para as demais. Porque na nossa cabeça, a gente não consegue separar naturalmente os seres espirituais da Terra dos seres espirituais que estão para além da Terra. E nesse sentido, quem são os seres espirituais da Terra? São os elementais. Nixa, Paraldas, Jin, Gob, né, os reis elementais de Bardon. Então, quando a gente faz a projeção primária, a gente tem que entender que a gente se projeta automaticamente para isso aqui, o caminho entre Malhut e Yesod. Porque essas duas esferas estão intimamente conectadas. Então, quando a gente faz projeção astral, a gente automaticamente está acessando Yesod, mas dentro de Malhut a princípio. E aí a gente vai entender a diferença quando o Mago fazer um dia o vídeo sobre Yesod. Mas em Malhut, Yesod, o plano astral, ele se manifesta idêntico ao nosso plano. Então, quando eu descobri e entendi que
eu estava num treinamento mágico, estava num desenvolvimento dentro de Malkuth, a primeira coisa que eu me perguntei foi, mas quem é o anjo rei de Malkuth? E aí eu estudei, e a conclusão é que o anjo de Malkuth é Sandalphon, o grande arcanjo de Malkuth. Só que na época que eu fui perscrutar isso, eu não sabia disso. E isso foi o mais legal, porque como eu não sabia que Sandalphon era o arcanjo da terra, o arcanjo que regia as forças da matéria e coisas do tipo, eu simplesmente não sabia. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer uma sessão de ritual com o Malkuth, para quem quiser saber mais ou menos como que a gente faz os rituais projeção astral, acho que ler o The Golden Dawn de Israel Regardie, eu já fiz Biblioteca Mágica, inclusive vejam sobre esse livro, é uma boa fundamentação. Lá ele explica passo a passo de como fazer um ritual de magia sefirótica, né, onde a gente acessa as esferas da árvore da vida. E aí, lá vai eu acessar o grande reino espiritual, Malkuth. Eu lembro que, é claro, isso foi uma das projeções, porque toda projeção a gente começa, né, no reino espiritual e tudo mais. Mas a saída, né, a subida, ela não trouxe uma percepção muito diferente. Eu queria me projetar para Malkuth e, sendo muito honesto, eu esperava que eu ia para a essência da coisa. E eu não fui. Eu me projetei e me vi no meu templo. Que, óbvio, não era esse aqui, né? Óbvio que não, era lá no quartinho fuleiro, lá na casa da minha mãe, há uns bons anos atrás. E aí eu fiquei assustado, eu falei, mas por que eu tô vendo o quarto da minha mãe se eu me projetei pra Malkuth? Eu esperava um reino espiritual, esplendoroso, diferente e tal. E aí eu me confundi. E por me confundir, eu falei, eu tô errado. Eu automaticamente me precipitei e falei, eu tô errado. Eu acho que não é isso. E aí eu voltei. Encerrei a sessão, falei, o ritual não deu certo, já pensei, meu Deus, qual é a cagada mágica que vai gerar isso aqui? Não gerou nada. Aí eu estranhei isso. Então, o meu primeiro contato com o Malkuth foi muito estranho, não vou mentir não. Porque, primeiro, foi depois do meu contato com o Yesod, eu contatei Yesod antes de contatar o reino de Malkuth, conscientemente, claro, porque como eu falei, inconscientemente, quando a gente está num treinamento mágico, treinando magia elemental, trabalhando com gnomos, fadas e criaturas do folclore, a gente já está trabalhando na esfera de Malkuth. Quando a gente trabalha bruxaria natural, a gente já está trabalhando na esfera de Malkuth. Só que na minha cabeça, não, né? Então, conscientemente, eu fui primeiro para Yesod para depois entender Malkuth, como um reino espiritual e tal. E aí, eu meditei e pedi que me fosse dado algum insight, se eu deveria voltar e tentar de novo, e não vinha nada. Não veio um insight, não veio um pensamento, um sonho, nada. Aí eu falei, mas eu não vou desistir, porque eu sou teimoso. Aí eu fui lá, joguei o meu tarô, eu não lembro mais as cartas que caíram, isso já faz uns bons anos, e aí caiu alguma coisa positiva que me fez tentar de novo. Aí eu me preparei, e gente, quando eu falo me preparar, na época que eu era CLT, era me preparar mesmo, porque eu trabalhava de madrugada, eu tava trabalhando na Uber nessa época, eu tinha acabado de começar a trabalhar na Uber. Eu tava começando a trabalhar na Uber e eu tinha que me preparar, só que eu trabalhava de madrugada, resolvia as coisas da vida humana e tinha que trabalhar de novo, não tinha tempo. Eu dormia durante o dia e eu acordava, almoçava. Então quando eu falo que eu me preparei, eu tô falando que eu fiquei dias tentando arranjar tempo na minha agenda mundana para conseguir fazer o tal do ritual de Malkuth. Depois eu me preparei, fui lá, me sacrifiquei, tirei uma tarde que eu tinha de sono para descansar e fui fazer o ritual. Fiz o ritual, na hora de projetar a mente no Scrying, para minha ingrata surpresa, novamente me projeto e me vejo no meu templo. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu acho que tem alguma coisa errada. E aí eu saí do meu templo e vi o bairro ali, né? A casa da minha mãe, a região ali. Aí eu olhei e falei, ué, parecia que eu tava fazendo uma projeção astral comum, sabe? Eu não senti nada de diferente, nada de diferente, absolutamente nada. E eu sei que isso tá ficando monótono e chato, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí, em vez de voltar e cancelar o ritual de novo, o que eu fiz foi explorar. Eu falei, bom, já que eu estou no reino da energia de Gaia, e que aparentemente é semelhante ao nosso, eu vou me projetar para uma área de floresta, de campo. Aí a área mais perto daqui da onde eu moro, de floresta, na época na casa da minha mãe, né, era o tal do Pico do Jaraguá. Quem já conhece sabe o que é. E aí eu fui lá me teletransportar para me lidar com os elementais que tem ali, naquela região. E aí encontrei uns elementais e perguntei para eles sobre o Anima Mundi. O que seria o reino de Malkuth? E aí um elemental muito bonitinho e estranho da Terra, né?
parecia muito uma espécie de curupira, ele virou pra mim e falou que eu já estava no reino da Terra. Porque o reino da Terra espiritual é um reflexo do reino da Terra material, que é formado por todas as energias espirituais que chegam até nós para manifestar na Terra. Aí eu falei, ora, eu já estudei isso em teoria, como que eu não associei uma coisa com a outra? E eu não associei, sabe quando você não associa? Eu não associei. Porque na minha cabeça eu estava esperando uma experiência diferente, como quando eu fui para Yesod, eu vi a Lua, literalmente. Eu tava dentro da Lua. Então eu esperava alguma coisa, sei lá, eu indo pro magma da Terra, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Na minha cabeça, sei lá, funcionava assim. E não, o reino de Malkuth é a junção de Yesod com a Terra material. É a junção da matéria vindo pela energia de Yesod, que emana a energia de todas as esferas. E aí fez todo sentido, eu agradeci o elemental e perguntei como que eu poderia contatar o arcanjo que governava a Terra. Porque os 4 reis elementais eu já sabia quem era, já tive vários contatos, os elementais menores também, porque a ficha tinha caído. Eu falei, bom, magia elemental eu pratico desde os meus 16 anos, então, né, vamos tentar alguma coisa diferente pra ver se surge, né? E aí, o Curupirazinho ali, ele abriu uma espécie de portal e falou, olha, ele mora lá dentro, mas você tem que chegar lá. E aí ele abriu esse portal numa espécie de tronco de uma árvore. Aí eu falei, bom, será que eu vou pro reino da Terra, dos elementais da Terra? E eu falei, eu posso entrar? E ele me deixou entrar. Com a autorização dele eu fui. Agradeci, deixei um agradozinho pra ele ali e fui. Tudo isso em projeção de Scrying, obviamente. Em projeção astral, né? Projeção de consciência. Cheguei como se eu estivesse entrando num túnel de uma caverna, um buraco de uma caverna que foi cavado pra fazer um túnel, sabe? Então é como se eu estivesse entrando num túnel escuro e parecia que eu andava e não chegava nunca em lugar nenhum. Eu comecei a ter uma sensação de claustrofobia que eu nunca esqueci. Foi meio agonizante, porque parecia que estava tudo se estreitando. E aí cheguei e consegui entrar em uma... Como que eu vou descrever isso de outro jeito? Uma espécie de floresta encantada. Como se eu estivesse entrando em um mundo onde não houvesse prédios nem nada, tudo era florestas e construções feitas no meio de árvores e tudo mais. E todo tipo de ser mítico da natureza estava ali. Tinha minotauro, tinha fênix, tinha quimera, tudo quanto é bicho, dragão, tudo quanto é coisa. Eu fico até arrepiado de lembrar, porque foi muito interessante. Todos esses animais místicos da mitologia, das diversas mitologias, tava tudo ali. Tudo ali. E era infinito o reino, era enorme. Aí eu entendi que eu estava acessando uma espécie de essência da coisa. Aí eu, agora estamos chegando aonde eu tô, aonde eu quero. E aí no centro tinha uma grande árvore que se estendia e não tinha fim. Eu só vi o tronco dessa árvore que tinha uma aura dourada ao redor dele. Mas era assim, imenso, era gigantesco, era absurdamente grande. Dava pra construir, sei lá, umas 10 cidades de São Paulo na extensão daquilo. Pra você comparar, né, a nível de tamanho. E eu, uma formiguinha, uma bactéria perto daquilo. Eu fui, cheguei. É interessante que eu não fui interceptado por nenhum ser. Parecia que, sei lá, eles sabiam que eu não estava ali por mal ou alguma coisa assim. E aí eu cheguei, quando eu entrei eu vi um anjo muito esquisito. E na época eu não sabia que Sandalphon era o arcanjo da Terra. Recapitulando isso, para vocês entenderem. Eu vi um anjo que ele tinha 4 asas, né, 2 pares de asas de cada lado, cheio de olhos nas asas. A cabeça dele era o formato de uma espécie de gota energética azul, sem expressão nenhuma, só uma espécie de gota mesmo enorme, comprida, com uma auréola que formava uma espécie de sol na cabeça. O corpo dele, a constituição do tronco era como se tivesse pura fumaça. Os braços eram em chamas, e ele tinha uma espada numa mão e um escudo em outra, e as pernas eram do elemento terra, feito de tronco, de árvore. Então ele tinha todos os 4 elementos nele. E aí eu achei interessante tudo aquilo em um arcanjo só. Porque sempre que eu contatei reis elementais, sejam reis angélicos, sejam os reis enoquianos, sejam os reis demoníacos, Oriens, Paimon, Eigen e tudo mais, sempre que eu contatei esses reis elementais de reinos da Terra, eles sempre assumem uma única forma elemental. E esse arcanjo, ele assumiu num só corpo, numa só forma, todos os elementos, em vez de um só. E isso me deu a percepção de que ele era alguma espécie de regente da Terra. E aí eu, fiz uma reverência, tentei chamar a atenção dele, ele me ignorava porque eu era o tamanho de uma formiga perto dele. Ele estava sentado num trono de carvalho, de árvore, assim, bonito, com umas coisas douradas, né? Na visão, eu lembro como se fosse hoje. E foi muito bonito, né? Foi muito bonita a visão.
Eu questionei ele sobre as fundações energéticas da Terra, ele me respondeu. Eu perguntei um monte de coisa pra ele, ele me respondeu. Aí eu perguntei o nome dele e ele deu o nome Sandalphon. Estranhei aquilo, porque até então era um anjo que eu não tinha conhecimento. E aí ele disse que já chamaram ele de muitos nomes na Terra. De Gaia, Pachamama, de Mãe Natureza, e sempre associavam ele a essa energia acolhedora que sustenta a vida feminina da natureza. E ele, como Sandalphon, não tinha uma personalidade nem masculina e nem feminina. Ele tinha uma voz meio neutra, nem grossa, nem fina, nem máscula, nem feminina, nem afetada, nem nada, e era uma voz neutra, assim. E ele era meio delicado ao mesmo tempo, mas a aparência dele transmitia uma coisa meio bruta, sabe? E eu lembro que então, eu perguntei pra Sandalphon o que a gente precisava se desenvolver, né? Pra conseguir evoluir. E por que a gente tava aqui? Comecei a fazer um monte de pergunta pra ele. Ele começou a me trazer respostas um tanto quanto enigmáticas pra mim na época, né? Porque eu não tinha tanto tempo pra estudar magia a fundo nem nada. Ele me trouxe muitas coisas enigmáticas que eu só fui entender anos depois. Então eu digo que não foi um contato tão bacana, mas pela minha própria imaturidade para lidar com a elevação deste anjo, com a força desse contato e tudo mais. Tanto é que eu não evoquei Sandalphon depois. Tá aí, um anjo que eu não evoquei, porque eu achei a experiência um tanto quanto... Eu não sei, acho que a palavra é desconfortável, mas eu não sei se é exatamente essa palavra que eu quero usar. Porque é como se eu tivesse saído abastecido de um monte de informação, mas ao mesmo tempo sem informação nenhuma. E aí eu entendi algumas coisas, alguns princípios, alguns conceitos. Na época eu tinha uma visão muito avessa a karma, porque eu não entendia muito bem o conceito de karma na época, e na visão ele me mostrou, ele me mostrava todas as energias que circundam a Terra. O plano astral essencial, a roda de Sansara, que é a roda de karmas, e foi me mostrando cada uma das energias que chegava até nós, né? E que ou nos prendiam ou nos expandiam aqui. Só que ele foi falando em termos que foi difícil de entender. E aí ele mesmo falou que eu não estava tão preparado para esse contato. E que, se fosse preciso, que eu voltasse outra vez. E aí eu perguntei qual que era a função dele, e ele falou que ele é o responsável por distribuir tudo aos 4 reinos. Então, basicamente, Sandalphon seria a força catalisadora da esfera de Esod na Terra, em Malkuth, e essa força distribui vida para todos os elementos, ou melhor, ela cria os reis elementais e a partir daí toda a hierarquia abaixo deles. Isso foi o que ele me disse, né, que essa era a função dele na manutenção da energia da Terra. Ele era o princípio doador das energias formadoras no nosso planeta. Aí, por que eu tô trazendo esse caso primeiro? Porque, primeiro que eu fiquei confuso, porque tanto que vocês viram que eu nem trouxe caso sobre Malkuth anteriormente, quando tentei fazer esse quadro de esfera cabalística, porque o contato com Malkuth foi um contato muito estranho pra mim. E só foi se tornar totalmente claro, compreensível, acessível e totalmente aberto pra mim quando eu fui no Aetir de Tex. No Enochiano, né, o Aetir de Tex corresponde mais ou menos à ideia do plano de Malkuth. Eu digo mais ou menos porque o Aetir de Tex a coisa é bem escancarada, assim, é bem mais na essência, mais na essência ainda do que eu fui em Malkuth. Mas aí eu não posso abrir muito, porque eu não tenho muita permissão, né, o que eu podia abrir eu já abri em outro vídeo. Inclusive, se você não viu o vídeo que o Mago fez sobre os Aetirs Enochianos, dá uma olhadinha aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E aí eu voltei do contato, né, com Sandalphon, e não só com ele, mas com todos os anjos que eu encontrei ali, porque dentro desse tronco gigante tinha vários e vários anjos, né, que trabalhavam como formas elementais puras. E aí eu voltei. E aí a volta foi muito rápida, foi em questão de segundos que eu voltei pro meu corpo, como se ele mesmo tivesse me jogado pra fora dali. E aí eu tive 2 percepções de lições que eu tirei pra mim desse contato. O primeiro era o tamanho da minha pequenez, porque quando eu acessei a esfera da Anima Mundi, da alma do mundo, eu entendi que eu não sei nada sobre a energia que nos circunda, sabe? E isso me despertou, na época, para estudar ainda mais a fundo a questão energética que nos rodeia. Chakras da nossa anatomia humana, a energia dos elementos, dos elementais e da sua manifestação energética na Terra, entender a base e a estrutura de tudo isso. Ao mesmo tempo, isso me trouxe um despertar maior. Por outro lado, a segunda lição que eu tirei desse contato que eu tive com o Malkuth, eu tentei acessar essa esfera outras vezes, mas não cheguei tão a fundo. A lição que eu entendi é que quando nós entendemos a energia de Malkuth, nós entendemos a energia que sustenta o mundo. Sandalphon é essa energia, a nível
cabalístico. Sandalphon, ele distribui a energia criadora que chega através de Esod para nós nos 4 elementos, nos 4 reinos, nas 4 direções cardeais. E parece coisa besta para você que acompanha o mago falando de coisas mais elevadas, mais transcendentais, mas para aquele mago que não tinha tempo de fazer nada e teve uma experiência tão forte quando estava trabalhando, foi algo que virou uma chave na minha cabeça. E foi só por essa percepção de virada de chave da minha cabeça que eu entendi que a gnose foi verdadeira. Porque eu confesso que eu saí, não só deste, mas de outros contatos que eu já tive nesse reino, mais perturbado do que propriamente dito, sei lá, elevado, satisfeito. Acho que a palavra não é essa. Mas, enfim, eu tô recapitulando os fatos, né? Eu lembro que o que sucedeu depois desse contato foi que eu tive um contato muito mais próximo com a natureza depois dele. Foi na época que eu viajei para São Tomé das Letras e tive experiências espirituais com os elementais muito intensas lá com a ayahuasca. Foi na época que, pouco tempo depois, eu fiz minha primeira viagem internacional, que eu fui trabalhando, né? Que eu fui para Ushuaia, na Argentina, lá para o fim do mundo, e foi uma experiência muito bonita nas geleiras, com os elementais que ali habitavam. Eu fiz uma boa de uma meditação, eu viajei sozinho, né? Então eu tive uma experiência muito, muito forte de espiritualidade ali. E aí eu percebi que os efeitos desse scrying e do acesso a essa esfera reverberaram com o passar do tempo em uma aproximação com a energia elemental dos locais da Terra. Hoje, quando eu viajo para algum lugar de natureza mais forte, eu sempre procuro me conectar com a energia elemental daquele local. Sempre assim, e variavelmente. Se eu vou para um lugar de floresta, eu vou me conectar com os guardiões daquela floresta. Se eu vou para um campo, eu vou me conectar com os guardiões daquele campo. Se eu vou, sei lá, para uma chácara, eu vou me conectar com a energia que tá ali. E isso não no sentido de jovem místico, sabe? De ficar abraçando a árvore, rolando na neve. Não é isso. Mas de fazer uma meditação, uma projeção de consciência, saudar aqueles seres, pedir licença, desenvolver uma habilidade energética ali, uma sinergia. E isso é muito bacana, né? Sobretudo para quem gosta de viajar como eu, a experiência da esfera de Malkuth amplia sua visão energética para cada lugar do mundo que você consegue viajar depois dela. E isso foi muito forte para mim, né, em especial depois que eu acessei o Aetir Enochiano de Tex, mas aí também já não dá para falar, porque eu ainda estou vivendo a reverberação disso. Bom, é isso, gente. Vocês queriam que eu voltasse a falar sobre experiências nas esferas cabalísticas e coisas do tipo? Então vamos iniciar com esse vídeo. Vamos ver como vai ser. O mago vai deixar na mão de vocês. Se vocês querem mais conteúdo, comenta que vocês querem mais conteúdo das experiências do mago em viagens astrais pelos reinos sefiróticos. Esse é o reino que fica entre Malkuth e Esod, o caminho, né, entre um e outro. Bom, vamos aos recadinhos. Se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, nós teremos rito coletivo no fim do mês, rito de quebra de obstáculos que funciona como um complemento do rito de janeiro de abertura de caminhos. Então tá com algum obstáculo financeiro, tá com algum obstáculo que tá te impedindo de progredir, de evoluir, jurídico, documental, qualquer coisa assim, esse rito é pensado em vocês, tá bom? Atenção que não é para obstáculos internos, emoções, sentimentos, áreas que precisa de cura, não é esse ritual, tá bom? A ideia aqui é focar no que é externo. Por quê, gente? Por quê? Deixa o mago explicar o porquê. Porque esse rito, ele é uma pancada energética que a gente dá. Para os nossos chakras pode ser uma pancada muito forte. Então por isso que não é para pedir nada interno, tá bom? É só para quebrar o que é externo mesmo. Porque a marretada vem e ela é poderosa. O mago tá avisando com antecedência, já faz um tempo, eu vou continuar avisando. Dia 1/5, meio-dia, lá no Instagram, abre as vagas para mentoria. São apenas 30 vagas, 30, 40, né? O mago sempre dá uma choradinha para os que chegam atrasado, mas no máximo estourando 40 vagas, para quem quer ser filho espiritual do mago e ser treinado em magia cerimonial, do básico ao avançado, em mais de um ano de mentoria aí, é para quem perseverar, claro. A turma abre dia 1/5. Vai custar R$ 1.450, valor que você pode pagar no crédito parcelado ou no Pix à vista. Não dá para pagar em forma de mensalidade, tá bom? Já deixando isso avisado. Nós teremos óleo de cura, óleo de expansão psíquica e óleo de estudos, consagrado todos aos anjos enoquianos, para expandir um pouco essas áreas da vida de vocês, né? Fique atento pelo Instagram, @monge_a_mago. Se você não segue, segue lá, por favor, porque é sempre por lá que o mago avisa quando vai sair os produtinhos da alquimia do mago.
Eu não sei se quando esse vídeo for pro ar, se já vai ter lançado. Eu acho que ainda não, por isso que eu tô avisando aqui. Mas dá uma olhadinha lá no Instagram de todo modo, tá bom? Nós temos também cursos gravados online, curso de tarô completo do iniciante ao avançado, curso de Scrying para iniciantes. Scrying é aprender a desenvolver visão, que nem o Mago estava falando durante todo esse processo, né, desse vídeo. A minha experiência se deu por essa técnica que eu ensino nesse curso, que é o Scrying, onde você projeta a sua mente, o seu espírito, no objeto reflexivo. Bola de cristal, espelho negro, espelho d'água, taça com água, qualquer objeto reflexivo. É um curso iniciante, então ele é um curso menor do que o de tarô, claro, mas todos eles são acesso vitalício, lá pela Hotmart, você faz no seu tempo, corre lá, vai se instruir, vai se desenvolver espiritualmente. A agenda do Mago está para início de maio, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Então se você quer fazer consulta com o Mago, chama que a gente faz acontecer. E também trabalhos de magia. A agenda do Mago está aberta para o mês de abril e maio, tá bom? Se você tiver condições, custa em torno de R$2.000 em diante, chama que o Mago atende o ritual para você. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!